Fala pessoal do som, sejam bem-vindos ao vídeo onde eu irei restaurar o Mini System Sony GPX7. Apesar de já ter feito vídeos desse aparelho aqui no canal, graças a Deus apareceu essa oportunidade de adquirir essa unidade com preço muito em conta, então eu decidi aproveitar para poder vir aqui e restaurar ele, para você poder conhecer um pouco como são as placas da central dele e também o tamanho dos ímãs dos alto-falantes que ele possui e como é a construção das caixas dele. Por isso, se você interessou, deixa o like, pois assim eu entendo que eu posso trazer outros mini systems para que a gente possa fazer esse vídeo de restauração. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre mini systems e bora começar. Pelo seguinte, como você pode ver, as caixas não estão acendendo os LEDs. Tem esse detalhe aqui na caixa que eu vou fazer um acabamento para poder ficar bem bacana. E também já vou limpar as caixas que, como você pode ver, estão sujas até falar chega. Dito isso, bora começar com a central. Aí aqui, pessoal, a placa de comando dele. Vou ligar o flash bem melhor. Aqui, ó. Ali a placa dos USB e da entrada P10. Aqui uma parte da placa fonte dele, ó. Aqui é a continuação dela. Suja até falar chega. Aqui em cima a placa da saída dele, né? Saída de áudio. Aqui a placa das conexão RCA, a dos LED. A placa do leitor de CD, ó. O gabinete para CD. E aí, é o que eu tava desmontando aqui, eu tava lembrando daqueles mini system mais antigos da Aiva, que aqui em cima tinha tipo um acrílico que você via o CD rodando enquanto ele estava tocando. Se tivesse como, eu ia fazer isso, ia cortar essa parte dele que fica aqui em cima, essa parte aqui, ó. Vamos supor que seja só nesse quadrado ali, ó, e colocar aqui em cima, conforme o CD fosse tocando, ia dar pra ver igual nos mini system mais antigos. Acho que ia ficar bacana. O que você acha? Agora bora começar a limpar ela. Agora, pessoal, é a vez de desmontarmos as caixas para ver como é a construção dela por dentro e também medir os ímãs dos alto-falantes. Bora começar? Agora, vamos soltar os alto-falantes para a gente poder ver a construção e logo em seguida medir o tamanho dos ímãs. E aqui, pessoal, é importante ressaltar o seguinte: são só 4 parafusos para prender, tá vendo? Só que aí, olha, tá travado aqui e tá travado aqui, ó. Ó, já tirei, ó, nem mexe, ó. Mexe a mesa, mas o alto-falante não mexe, tá vendo? Não tem problema ser 4 parafusos, mas fazendo uma coisa assim bacana, olha, fica bem mais travado o alto-falante. Vai entender porque que mudou. Aqui vão tirar ele. Tá os conectores aí, ó. O do outro do alto-falante. Engraçado, tem umas marcas estranhas aí. Reforço lá embaixo, reforço do lado de cá. Aqui, mais em cima. Cola, não poupou, sem sombra de dúvida. E aí, a câmera selada, tá vendo? Aqui é o do Twitter. Esse daqui, ó, é só pra... Deixa eu ligar o flash. Esse duto é só pro alto-falante de baixo, ó. Os dois. Vamos tirar aqui pra poder ver como é que é. Pera, deixa eu soltar o cabo aqui. Aí é a construção dele, pessoal. Reforço aqui. É engraçado aqui, parece que foi colado e pregado, ó lá. Esse grampo. É, pelo visto eles colaram essa parte aqui de lado, né? Porque desse jeito que ficou. Aqui o fio que desce, ó. Sai lá para trás dos LED.
Ali os conector. Aqui que é esse aqui. Colado essa bolinha ali. Mais reforço. É uma pena ser só aquela madeira que você já vai passando a mão lá. Passando, já vai esfarinhando. Mas até que é bem construído. Me surpreendeu. A placa dos LED, ó. O local do Twitter. E novamente a sujeira. Engraçado que temos duas travas na parte de baixo, mais duas, aqui em cima mais duas e mais duas, e mesmo assim ele ainda fica parafusado aqui, que faz travar a caixa, tanto aqui quanto lá de lá, que são das alças. Aí, ó, além do parafuso que fica nesse buraco aqui, ainda tem aqui, que também é colado. A pena que ele foi o último dual woofer que ainda tinha essas alças assim, ó. GPX 77 já veio sem elas. E aí, pessoal, já posicionado aqui, ó, começando pelo Twitter, um canto ao outro, mais ou menos na metade, tá dando 54,4 milímetros. Vamos ver de espessura aqui agora, pegando aqui embaixo, mais ou menos aqui, pessoal. Vamos subir mais um pouquinho, pegando aqui embaixo. Tá mais ou menos isso mesmo. Deu 22,1. E aqui eu achei que era modelo igual, mudava só cone do alto-falante. Mudava o cone aqui, ó. Aqui esse cone mais fundo. E aqui a calota, tá vendo? Eu achei que era modelo igual, mas não é não aqui, ó. Ó, 185873911. 185874011. A diferença é só aqui, ó. Aqui é 740 e o daqui 739. Aqui embaixo, acredito eu que seja a data de fabricação dele, ó. Bem diferente as datas. A construção dele. Parece um espumado, olha. É até bem resistente. E engraçado que olha. Pela câmera não tá dando pra ver muito bem não. Tá a cor mais viva. Mas pessoalmente aqui ele tá bem... Não tá esse laranjado assim, não, tá bem esbranquiçado. Vou mostrar o outro. Aí esse aqui já dá pra ver melhor. Mas esse aqui já ainda tá mais branco do que o outro. Estranho que fica por lá parte de dentro, não pega só pra falar que desbotou. Vai entender, né? Vamos ver se eu ligar o flash. Vai dar pra ver melhor. Aí, ó. Agora deu pra ver melhor. Como é que tá branco? Vamos voltar lá no outro. Enfim, bora medir. Vou medir começando por esse aqui. No meio, pessoal, aí, ó. Um canto, o outro. Isso aí. Nossa, 100 milímetros redondo, hein? Que coisa. Tá bom. Vamos ver aqui agora de espessura. E aí, pessoal, como ele é meio oval, tá vendo? Vamos considerar um pouquinho aqui. Pegando cá embaixo. Aí deu 32,8,7. Vamos ver o outro. Aqui já ficou um pouco menor, ó. 99,3. Levando em consideração aqui, vamos descer mais um pouquinho. Aí, pegando cá embaixo, 31,5. E antes era assim, tudo sujo e estragado. E ficou assim, novinho, consertado e personalizado. Personalizado pelo seguinte, pessoal. Tá vendo esse friso cromado em volta dos alto-falantes? Foi eu que coloquei para poder seguir aqui, ó, o acabamento da central, tá vendo? E aí, modéstia à parte, parece até que é original do Mini System. O que você acha? Ficou bacana? Sim ou não? Só que aí, a personalização não ficou só nisso não. Eu coloquei aqui em cima também, ó, tanto em cima quanto na parte de baixo, essas cantoneiras travantes. Porque aí, se eu quiser colocar uma caixa em cima da outra, elas travam aqui em cima da cantoneira e também já serve como pezinho. E aí, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma cantoneira de PVC. Coloquei aqui também, ela é emborrachada para poder proteger as laterais, tá vendo? Coloquei aqui na parte de trás, ó. Lá embaixo, mesma coisa. Coloquei aqui um miguelão para poder travar os fios, para não ter risco deles quebrar aqui embaixo, ó.
e coloquei esse organizador de fios para não ficar aquela bagunçaiada de fio aqui na parte de trás. E também troquei o conector do LED que não estava funcionando. Caso você esteja precisando de conector do LED para ele ou para outro mini system, independente da marca, é só me dizer aqui nos comentários que eu te mando o link direto do anúncio. Nisso, eu deixei aqui na descrição também o link do organizador de fios, da cantoneira de PVC, que é essa daqui, das cantoneiras travante e também desse friso automotivo que eu coloquei aqui, caso você tenha interesse em adquirir para personalizar o seu mini system. E aí, agora eu te aconselho o seguinte, clique aqui nessa playlist para você ainda conhecer com mais detalhes o mini system Sony GPX7, pois eu fiz teste de potência dele em área aberta, teste de grave, teste de subgrave, tudo com decibelímetro e também contei a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora dele. Vai lá conferir, pois eles são continuação desse vídeo.